A escola deveria ser um lugar seguro. Um lugar de rotina, risadas no recreio, professores chatos e dias que parecem todos iguais. Mas todo mundo que já pisou numa sala de aula sabe a verdade, algo ali sempre parece errado. Talvez tenha sido um colega estranho demais. Um corredor silencioso depois do horário. Ou aquela sensação de estar sendo observado, mesmo com a escola cheia. Essas histórias ficam presas na nossa memória porque tocam num medo real. O terror de perceber que o perigo pode estar exatamente onde você se sente mais vulnerável. Aqui, você vai ouvir histórias reais de terror na ES. Cola, relatos que poderiam ter acontecido com você, comigo ou com qualquer pessoa comum. Histórias que transformam o que era familiar em algo impossível de esquecer. Se você já sentiu esse arrepio sem saber por quê, então você está no lugar certo. Quando eu estava na sétima série, tinha um garoto chamado Sen na minha sala base. Sendo bem direto, ele era estranho. Daqueles alunos que não falavam com ninguém, mesmo quando as pessoas tentavam incluir ele nas coisas. Eu não tinha todas as aulas com Sen, mas sempre que eu via, era a mesma cena. Ele sentava no mesmo lugar, em todas as salas, no canto do fundo, bem longe da porta. E ele sempre usava a mesma roupa. Todo santo dia. Um short cargo e um moletom vinho gigante, largo demais pro corpo dele. Nunca variava. O Sen quase nunca falava. Mas quando falava, tipo quando o professor mandava ele ler algo em voz alta ou responder uma pergunta, todo mundo percebia. A voz dele era muito grossa, grossa demais para alguém daquela idade. As outras crianças zombavam bastante disso. Que eu me lembre, ele não tinha amigos. Nenhum. O que, sinceramente, não surpreendia ninguém. Uma vez, meu amigo Tyler viu o Sen cortando minhocas durante o recreio. Sim, cortando. Acho que ele acabou levando detenção por causa disso. No recreio, inclusive, o comportamento dele era ainda mais esquisito. Enquanto todo mundo corria, brincava ou gritava, o Sen passava o tempo sozinho, parado perto da cerca que dava para a floresta, atrás da escola. Ele não jogava nada, não conversava com ninguém, não fazia nada que parecesse coisa de criança. Só ficava ali, parado, fazendo sei lá o quê. Alguns amigos juravam que já tinham visto Sen conversando com alguém do outro lado da cerca, dentro da floresta. Mas eu nunca vi isso com meus próprios olhos, então não vou sair espalhando algo que pode não ser verdade. Ele tinha outras manias estranhas, hábitos esquisitos típicos de um aluno meio deslocado do ensino fundamental. Mas nada disso é realmente importante para a história que eu vou contar agora. Isso aconteceu no último dia de aula. Minha escola era grande, com muitos alunos por série. Tinha várias turmas acontecendo ao mesmo tempo. Por causa disso, existia uma tradição no último dia. Os alunos invadiam salas aleatórias, sentavam onde não deviam, só para bagunçar os professores. Tenho quase certeza de que os professores sabiam e deixavam rolar só para divertir a gente. Mas, enfim, não lembro exatamente o horário, mas sei que eu estava em uma das poucas aulas que dividia com o Sen. A sala estava uma bagunça organizada, cheia de alunos que claramente não deveriam estar ali. Eu sempre fui muito certinho com regras. Cresci assim. Então eu nunca participava dessas bagunças. Meus amigos iam todos para outras salas, e eu acabava ficando sozinho. Esse foi um desses dias. Quando percebi, todos os meus amigos tinham saído, e a única pessoa que eu conhecia minimamente naquela sala era o Sen. E foi aí que eu notei algo diferente. O Sen estava mais estranho do que o normal. Isso ficou muito marcado na minha memória. Eu não lembro o que estávamos estudando, mas lembro claramente dele batendo o pé no chão sem parar, de forma agressiva. Ele nunca fazia isso. Além disso, ele ficava olhando ao redor da sala o tempo todo, como se estivesse procurando alguém, ou vigiando alguém. Não acho que ele estivesse me observando. Mas, para ser sincero, não tenho como ter certeza. Outra coisa estranha. Havia muita gente na sala que eu nunca tinha visto antes. Uma ou duas pessoas diferentes até era normal naquele dia, mas aquela quantidade não fazia sentido. Em certo momento, a professora, acho que o nome dela era Senhorita Bell,
Pediu para formarmos grupos de 3 ou 4 alunos para fazer uma atividade simples de reflexão de fim de ano. Nada sério. A maioria usou isso só para conversar e zoar. Enquanto isso, a senhorita Bell foi até a mesa dela, pegou o telefone da sala e virou de costas para a gente. Alguns minutos depois, outro professor apareceu na porta, acho que da sala ao lado. Os dois ficaram sussurrando no corredor. A conversa foi curta, talvez uns 30 segundos, mas dava para sentir que tinha algo errado. Eles claramente não queriam chamar atenção. A senhorita Bell parecia nervosa, desconfortável. Essa é a melhor palavra. Quando eles voltaram para a sala, não disseram nada. Apenas caminharam até alguns alunos específicos, se abaixaram ao lado das carteiras e falaram algo em voz bem baixa. Tão baixo que ninguém mais pudesse ouvir. Pouco depois, esses alunos se levantaram e saíram da sala com os professores. O mais estranho, ninguém reagiu. Parecia que só eu tinha percebido aquilo. A senhorita Bell voltou sozinha minutos depois, sentou na mesa e começou a mexer em papéis como se nada tivesse acontecido. Nenhuma explicação. Nada. E então, o alarme de incêndio tocou. Ela não pareceu surpresa. Apenas mandou todo mundo formar fila e sair. Nos juntamos ao resto da escola no campo atrás do prédio, cada turma no seu grupo. Enquanto estávamos ali parados, por algum motivo, eu olhei de volta para o prédio. Só por hábito. E eu juro, vi algo se mexer em uma das janelas do segundo andar. Foi rápido. Talvez fosse só uma sombra. Ou um reflexo. Mas parecia errado. A escola deveria estar vazia. Fiquei em silêncio, mas estava apavorado com a ideia de voltar para dentro. Só que isso nem aconteceu. Antes mesmo do alarme parar, começamos a ouvir sirenes. Logo depois, várias viaturas da polícia entraram no estacionamento. Não eram uma ou duas. Era uma fila inteira. Os policiais saíram correndo direto para dentro da escola. Ninguém explicou nada. Os professores só mandavam a gente ficar calmo e esperar. Depois de um tempo, avisaram que as aulas tinham acabado mais cedo. Não teria ônibus. Precisávamos ligar para os nossos pais. Nunca nos disseram oficialmente o que aconteceu. Meus pais me explicaram depois, ou pelo menos o que a escola contou para eles. Segundo disseram, um grupo de crianças que nem estudava lá conseguiu entrar na escola. Um boato dizia que eles planejavam colocar fogo no prédio. Aparentemente, a senhorita Bell encontrou ferramentas muito perigosas na mochila de um desses alunos, e a escola usou o alarme como desculpa para tirar todo mundo do prédio. Os detalhes são meio confusos até hoje. Mas o que mais me marcou foi o que minha mãe disse no final. Que essas crianças tinham sido levadas para dentro pelo SEM, passando pela cerca lateral durante o recreio. Tudo isso foi tão bizarro que até hoje é difícil de entender. Eu nunca mais vi o SEM. Meu amigo Garret é meio fora da curva. E quando eu digo meio, é muito mesmo. Ele é daqueles caras que se orgulham de ser agressivos, vive dizendo como é louco, como se isso fosse algo legal. Ele arruma briga por qualquer coisa, fala sem pensar e passa mais tempo na academia do que em casa. Eu poderia contar várias histórias sobre ele. Pelo menos 5. Mas a mais assustadora de todas é essa aqui. E o pior, eu estava no meio dela. Isso aconteceu poucas semanas atrás, bem no último dia do último ano da faculdade, em maio de 2019. A formatura ainda ia demorar alguns dias, mas as aulas tinham acabado. E existe uma tradição meio óbvia entre os formandos. No último dia, todo mundo bebe. Muito. No nosso campus tem uma torre de relógio enorme no centro, e é ali que os veteranos se reúnem para comemorar. Às 10 da noite, aquele lugar estava lotado. Devia ter mais de 1000 pessoas espremidas naquele pátio. Para mim, foi um momento estranho. Um misto de alívio e nostalgia. As provas finais da minha faculdade são absurdamente difíceis, então todo mundo estava feliz por ter sobrevivido. Mas enfim, éramos 6 naquela noite. Eu, C, T, R, N, I, claro, o Garret. A gente morava fora do campus, então precisava atravessar a cidade a pé para chegar em casa.
E aquela cidade tem bastante gente em situação de rua, então não é incomum cruzar com alguém tarde da noite. Estávamos voltando da torre quando aconteceu algo bem típico do Garret. Não foi exatamente culpa dele, mas também não ajudou. Enquanto atravessávamos a rua, um homem em situação de rua apareceu do nada e começou a gritar com a gente, completamente alterado. Normalmente, essas pessoas ficam no canto delas, meio desligadas do mundo. Mas esse cara claramente queria confusão. Ele ficou parado no meio da faixa, berrando coisas sem sentido, como se estivesse bloqueando a passagem de propósito. A gente riu meio sem graça e tentou desviar, fazendo um caminho largo para não provocar. Todo mundo, menos o Garret. Em vez de ignorar, ele começou a gritar de volta, mandando o cara sair da rua e parar de encher o saco. Isso foi o suficiente para piorar tudo. O homem deu alguns passos agressivos na direção dele. Aí o resto do grupo entrou no meio para evitar que virasse briga. Pelo jeito, nossa presença intimidou o cara, porque ele parou de avançar e voltou só a gritar. Tentei puxar o Garret para longe, mas ele se soltou. Antes que qualquer um reagisse, ele saiu correndo na direção do cara, gritando feito um louco. O homem saiu correndo na hora. Garret parou, começou a rir, e por mais errado que isso seja, a cena foi quase cômica. Parecia alguém correndo para cima de um bando de pombos e vendo todo mundo se espalhar. Depois disso, seguimos caminho para casa. Só que alguns minutos depois, percebemos algo errado. O cara estava seguindo a gente. Quando ele viu que notamos, começou a gritar que tínhamos cometido um grande erro e que ele ia ligar para não sei quem. Falava coisas sem sentido. A gente respondeu com deboche, achando que isso ia assustar ele. Soiler não assustou. Só deixou tudo pior. Não vou fingir que fomos maduros. A gente estava bêbado, comemorando a formatura numa faculdade super renomada, então ninguém ali estava pensando direito. Quando estávamos a mais ou menos um quarteirão de casa, vimos que ele ainda vinha atrás, mais distante. Eu falei que não queria levar aquele cara até nossa casa. Os outros concordaram. Enquanto todo mundo tentava decidir o que fazer, Garret resolveu sozinho. Ele saiu correndo de novo na direção do cara. O homem fugiu mais uma vez, Garret voltou rindo, e nós seguimos andando rápido. Dessa vez, achamos que tinha acabado. Chegamos em casa sem ninguém atrás da gente. O que aconteceu depois dentro da casa não importa. Digamos só que foi uma noite bem caótica. Em algum momento, eu nem sei que horas eram, saí para pegar um pedido do DoorDash. Quando abri a porta, algo me chamou a atenção. O portão lateral do quintal estava aberto. Isso era estranho, porque a gente sempre prendia ele com um barbante. Ou seja, alguém tinha aberto de propósito. Na hora, eu liguei os pontos. Provavelmente era o mesmo cara. Eu deveria ter avisado meus amigos. Mas, bêbado como eu estava, resolvi ir ver sozinho. Deixei a comida na varanda e fui andando em volta da casa, tentando não tropeçar. Quando virei a esquina pro quintal, não deu tempo nem de entender o que estava acontecendo. De repente, senti algo apertando meu pescoço por trás. Entrei em desespero. Me mexi, tentei me soltar, mas alguém estava me segurando com força. Era uma corda. Eu sentia ela raspando na minha garganta enquanto apertava cada vez mais. Naquele momento, eu tive certeza de que ia morrer. Com o resto de força que me sobrou, joguei o corpo para trás. A pessoa perdeu o equilíbrio e nós dois caímos. Consegui respirar de novo, mas ele ainda estava em cima de mim. Começou a me arranhar, e eu sentia o rosto arder. Consegui empurrar ele para longe. Ele levantou e saiu correndo, desaparecendo na escuridão. O resto eu vou resumir. Fui parar no hospital naquela noite. Os ferimentos não foram graves, mas precisei tomar várias injeções por precaução. A polícia não ajudou muito e, como eu ia me mudar na semana seguinte, acabou ficando por isso mesmo. A pior parte, eu estava com marcas visíveis no rosto nas fotos da formatura. Garret se sentiu péssimo. Ele até me levou para comer fora depois para tentar compensar. Nunca guardei rancor dele, mas espero, de verdade,
que ele tenha aprendido uma coisa: não provoque pessoas que não têm nada a perder.